Olá, eu aproveitei para vir aqui para responder uma dúvida que é do Antônio Deuseni Melo. Tudo bom, Antônio? O Antônio perguntou com relação a ligações, né, predecessores em linha de balanço. Basicamente, a pergunta dele foi o seguinte: ele está trabalhando no edifício e aí tem, né, os pacotes de estrutura, alvenaria, infra de instalações, etc. E ele perguntou sobre a ligação. Então, por exemplo, eu tenho uma ligação entre alvenaria e instalações do primeiro pavimento, alvenaria e instalações elétricas, por exemplo, no primeiro pavimento. E aí, quando eu for para o segundo, para o terceiro, para o quarto, como é que eu faço? Quando eu estou perguntando isso, porque eu tinha explicado o seguinte, que quando nós temos serviços no mesmo ritmo, temos aqui pacotes de serviço que têm o mesmo ritmo, a gente pode começar as ligações e faz essa interação pelo primeiro local, que no caso do edifício, por exemplo, seria o primeiro pavimento típico, tá certo? Mas o primeiro local, o primeiro trecho da rodovia, né? O primeiro acesso de uma usina eólica, o primeiro subcampo de usina solar, assim por diante. Ok. E os seguintes a gente liga também, basicamente foi essa pergunta do Antônio. Então, por exemplo, no caso dele, alvenaria do primeiro pavimento, eu crio uma ligação com infra de hidráulica do primeiro pavimento, ok. E a alvenaria do segundo também cria uma ligação de infra de hidráulica com o segundo e assim sucessivamente, tá certo? Então, Antônio, no caso desses predecessores, dessa sequência, a gente tem duas linhas que devem ser feitas. Uma é entre os pavimentos. Então, eu tenho a alvenaria do primeiro que liga com a alvenaria do segundo, que liga com a alvenaria do terceiro, supondo que eu tenho só uma equipe, né? Se eu tiver duas equipes, seria a alvenaria do primeiro, a equipe que está no primeiro, por exemplo, vai agora fazer a alvenaria do terceiro. Aí eu tenho uma equipe ao mesmo tempo que está no segundo, que depois vai para a alvenaria do quarto, né? Mas eu estou sempre ligando o mesmo serviço nos vários locais. Essa é uma linha. A outra linha, que tem que ser seguida e obedecida, são entre os serviços, né? Um a um, aliás, melhor dizendo, dois a dois, né? Então, alvenaria do primeiro, infra de instalações do primeiro. Alvenaria do segundo, infra de instalações do segundo. Alvenaria do terceiro, infra de instalações do terceiro. Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho supressão vegetal. Do trecho 1, 2, 3, 4, eu vou ligar. Aí depois da supressão vegetal, por exemplo, eu vou fazer o corte. Então, eu tenho a supressão vegetal, escavação do primeiro trecho. Segundo trecho, supressão vegetal, escavação também do segundo trecho, e assim sucessivamente. Tá já? Então, a gente precisa ligar o serviço nos vários locais e no mesmo local um serviço para o outro, tá bom? A gente tem que tomar esse cuidado. Espero ter explicado legal, tirado a dúvida do Antônio. Essa pergunta do Antônio cria outras respostas que a gente precisa, outras respostas, assim, outras explicações. Nós precisamos fazer outros comentários. Eu vou fazer no próximo vídeo. Tá joia? Grande abraço.